Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, o pessoal entrando. Vamos indo, vamos entrando, vamos aguardar um pouquinho todo mundo entrar para a gente começar. Ai. Vamos lá, né? Mais uma live. Vamos lá, vamos continuar. Boa noite pessoal que está entrando. Alô, né? Aqueles que não estão vendo ao vivo, que estão vendo depois aí, tá? Só lembrando para todo mundo que está entrando agora, se não conseguir ficar vendo, tá vendo? Já veio a Aninha Mota com a pergunta de ouro, né? A live fica salva, grande Fabrício Bastos, tamo junto, meu amigo. A live fica salva, né? Ela fica salva aqui no meu Stories durante 24 horas e ela também é disponibilizada posteriormente tanto no YouTube da editora Juspodium, como também ficará disponível na minha página do YouTube. Tá? Minha página do YouTube é Professor Daniel Neves. E a partir do momento que eu descobri como grava, né? Como gravar as lives e disponibilizar no YouTube, eu passei a disponibilizar todas lá. Né? A de ontem será salva no canal, será todas as lives que eu estou fazendo, né? A partir daquela live que eu fiz com a professora, foi com Câmara ou foi com, acho que o Câmara. Aí agora eu já tô salvando lá, agora eu aprendi, na verdade. Então eu passei a gravar, aprendi a gravar, né? E aí agora eu já consigo. Aliás, foi um seguidor que me ensinou, né? Que eu comentava que não conseguia fazer. E aí um seguidor meu falou, olha, Daniel, vou te mandar um tutorial aí. Ele fez um videozinho e me mandou o tutorial e tá lá salva, né? A do Câmara não perdeu não, a do Alexandre Freitas Câmara, ela tá lá. Aqui eu não consegui gravar porque deu um pau na minha internet daquelas, foi a do professor Rodrigo Freire. Esse aí eu não consegui gravar, nem ficou disponível. O Instagram, ele realmente deu problema sério lá aquele dia, né? Bom, mas de qualquer maneira, vamos, né, dar início então aqui ao nosso encontro. E como eu já tenho comentado desde o primeiro, né, estude com o autor, o nosso objetivo é trabalhar todos os capítulos do Manual de Direito Processual Civil até o final do ano. E para que essa nossa pretensão ela seja alcançada, nós precisamos, eu vou precisar, por vezes, reunir mais de um capítulo por live. Hoje a gente está fazendo isso pela primeira vez, mas você já pode ir se acostumando, porque a gente vai passar a esse tipo de conduta com mais frequência. Tá? Então hoje a gente vai fazer a live dos capítulos 5 e 6. Então vamos falar de honorários advocatícios e vamos falar de gratuidade de justiça. Só para lembrar, as perguntas, a gente tem um canal de comunicação, estude com o Daniel, @editorajuspodium.com.br. Você pode então mandar o e-mail para esse endereço e eles mandam para mim e eu respondo. Já está acontecendo dessa maneira, né? Já venho respondendo a perguntas. E teremos de novo o cupom, né, de desconto. Então a gente vai ter, assim que acabar essa live, eu vou liberar aqui no meu Instagram mesmo o desconto que vai durar até as 20 horas para quem quiser adquirir o Manual de Direito Processual Civil, tá? Esse menininho aqui, ok? Pedro Nogueira, grande amigo também, já está confirmado, sexta-feira que vem estará na nossa live falando sobre negócios jurídicos processuais atípicos. Bom, vamos então começar a nossa jornada? Bom, vamos começar então pelo capítulo 5, para aqueles que têm o meu livro na edição atual, é a página 279 do manual, e olha, vamos ser sinceros aqui. Se você está, né, usando o meu CPC, o meu manual, como muita gente usa, para se preparar para concurso público, é bom você olhar o edital para saber se esse capítulo ele deve ou não ser lido por você. Porque aqui não é uma matéria que vai aparecer em todos os editais de concurso público, né? É que eu tenho um público também, vou dizer, considerável, que acaba trabalhando o manual para praxe forense, atua no dia a dia. E para esses, né, na sua maioria advogados, o tema dos honorários advocatícios é de extrema relevância, ok?
Então dá uma lida lá no edital para não ficar comendo bola e lendo, né, capítulo que não te interessa, né? De qualquer maneira, esse capítulo está estruturado em 12 tópicos, né? Eu começo aqui, a introdução é bem curta, tem apenas 2 parágrafos, e são 2 parágrafos para substancialmente dizer a mesma coisa, né? Dizer uma coisa só, que é a consagração expressa de um entendimento jurisprudencial já consolidado de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Então, isso agora está previsto expressamente no Código, mas já era assim o entendimento do STJ, não há grandes alterações. Esse 5.2, o tópico 5.2, eu já coloco entre aqueles highlights do capítulo, tá? Então esse aqui é um tópico diamante, é um tópico principal do capítulo, porque ele vai, na verdade, tentar mostrar algo que é quase que uma surpresa para a maioria dos que vão estudar honorários advocatícios. Tentar explicar que os honorários fixados pelo juiz, eles não são sempre fixados em prol do vencedor. Ou seja, às vezes não é o vencido que paga os honorários advocatícios. E você, claramente, quando pensa em honorários, só pode confessar isso, tá? Quando você pensa em honorários fixados pelo juiz, você não fala honorários sucumbenciais? Até para contrapor os honorários sucumbenciais dos honorários contratuais, que são aqueles derivados do contrato que a parte celebra com o seu advogado? Pois é. Então, a gente fala honorários sucumbenciais porque o costume é esse. O próprio artigo 85, caput do CPC, ele fala de vencido, de sucumbente no pagamento dos honorários. Então, por que é importante esse tópico 5.2? Para lembrar para todo mundo que a sucumbência ela não é o único critério possível de fixação de honorários. Que a gente pode também fixar honorários se valendo do critério da causalidade. Então, houve uma mudança no CPC de 2015, está aqui tratado no livro, que foi a inclusão da causalidade no parágrafo 10º do artigo 85. O STJ já reconheceu que esse dispositivo é meramente exemplificativo, né? Quer dizer, não é a única hipótese em que a causalidade vai ser aplicada. Eu, inclusive, nesse capítulo, acabo dando julgamentos do STJ que vão além dessa hipótese do parágrafo 10º, nas quais o próprio STJ já reconheceu, né, a causalidade como critério de definição de competência. Então aqui é muito interessante, por quê? Porque o juiz não vai ficar analisando quem ganhou ou quem perdeu o processo, quem é o sucumbente do processo. Ele vai analisar quem deu causa ao processo e ou a extinção do processo. Então há uma decisão recente, essa nem está no manual nessa edição, mas vai entrar, porque é uma decisão desse ano, em que houve uma extinção de execução por prescrição intercorrente. Ora, se o processo ele é extinto por prescrição, quem sucumbe é o demandante. Aí o que o juiz fez? Ele aplicou a teoria da sucumbência e condenou o exequente a pagar honorários para o executado. Pô, aí o exequente chiou, né? Ele falou, pera um pouquinho, o executado não tem patrimônio. Eu fiz de tudo que podia para localizar o patrimônio, não localizei. Aí a execução é extinta porque não tem como seguir. E eu ainda tenho que pagar os honorários? Quer dizer, eu não dei causa a essa demanda, porque foi o devedor a não me pagar que deu causa a ela, e eu também não dei causa à extinção por prescrição intercorrente. Porque se não há patrimônio do devedor, do que adianta seguir com a execução? Então, na verdade, o STJ aqui, corretamente, na minha visão, ele acaba aplicando a teoria da causalidade. Esse exemplo não está ainda, está no livro. Então você está lendo aí e fala, meu Deus, onde é que está isso? Ainda não está, mas para a edição de 2021, está longe ainda, vai entrar, né? Esse 5.3, ele é uma parte interessante, né? Porque ele vai tratar de algumas previsões legais a respeito do cabimento ou não de honorários, mas dentro desse dispositivo, eu tenho o número desse julgado eu não tenho aqui de cabeça, tá? Teria que fazer uma pesquisa pelas palavras que eu mencionei. Agora, nesse 5.2, né, 5.3 já, que é o próximo tópico, que é o princípio do cabimento,
eu vou analisar com vocês algumas hipóteses em que a lei expressamente prevê o cabimento de honorários, então o cabimento em reconvenção, o cabimento em cumprimento provisório de sentença. E esse cabimento provisório de sentença é importante porque a legislação, né, o STJ anteriormente achava que não cabia honorários e agora por previsão expressa cabe. E aí eu vou fazendo, né, uma análise dessas hipóteses legais de cabimento ou não. A parte para mim principal desse capítulo, principalmente para a galera que vai prestar advocacia pública, concurso de procuradoria, concurso de AGU, quando abrir e tudo mais, é concentrada aqui nos últimos parágrafos do capítulo. Então, na edição atual, são os últimos parágrafos da página 283. Por quê? Porque há uma aparente contradição entre a previsão do artigo 85, parágrafo 7º, que trata, né, do não cabimento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda, que enseja expedição de precatório que não tenha sido impugnado, e uma súmula do STJ, que é a súmula 345, que vai dizer que na execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, mesmo que a Fazenda Pública não faça impugnação ao cumprimento de sentença, ela será condenada a pagamento de honorários. Então, haveria uma aparente contradição aqui. Esse tema foi levado à Corte Especial do STJ, recurso especial repetitivo. Esse julgado está na nota 15 da página 283. Foi publicado no informativo 628 do STJ. É o tema 973, tá? Dos julgamentos repetitivos. Para quem não tem o livro, você consegue localizar. Para quem tem o livro, está lá mencionado. E o STJ ele acaba dizendo que há uma compatibilidade entre essas previsões, né? O que significa dizer que o dispositivo no Código ele serve para o cumprimento de sentença individual, de sentença proferida em processo individual que condene a Fazenda Pública. Tá? Se a sentença for coletiva e dali sair uma execução, um cumprimento de sentença individual, você continua podendo aplicar a súmula 345 do STJ. Então os dispositivos eles convivem nesses termos. Uma informação, imagino eu, importante, né? Chegamos ao nosso segundo highlight. Sim, absolutamente highlight do capítulo, que que são, né, as considerações aqui no 5.4 dos honorários sucumbenciais recursais. Artigo 85, parágrafo 11 do CPC. A ideia do legislador, uma ideia bastante interessante, é remunerar o trabalho dos advogados a partir do momento em que os advogados tenham que exercer o seu ofício em grau recursal. Então, a ideia, né, bastante interessante é de você poder remunerar por etapas o trabalho do advogado conforme ele vai sendo desenvolvido. Então, o artigo 85, ele prevê o quê? Ele prevê a possibilidade de uma majoração de honorários em razão da interposição de recurso. Bom, a primeira obviedade do dispositivo, que é tratado aqui no capítulo, e isso já está consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é de que não existe a possibilidade de fixação originária de honorários recursais. Isso porque o dispositivo claramente fala em majorar os honorários já fixados. De maneira que se a decisão recorrida não tiver fixado honorários, não há como trabalharmos com os honorários recursais, porque você naturalmente só pode majorar aquilo que já existe. Então vão me perguntar, Daniel, cabe majorar honorários na apelação de sentença do MS? Aí eu pergunto, mas a sentença do MS, ela condena em honorários advocatícios? Resposta, não. Então como é que você vai querer majorar nessa circunstância? Daniel, decisão interlocutória recorrível por agravo. Cabe majorar os honorários no agravo? Eu vou responder sempre do mesmo jeito. Falou, teve decisão fixando honorários em primeiro grau? Quer dizer, no mais das vezes, a gente sabe
que as decisões interlocutórias, elas não fixam honorários em primeiro grau. Daí porque ser inaplicável o artigo 85, parágrafo 11, ao agravo de instrumento. Mas se pensarmos no julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356 do CPC, aí já tem uma razoabilidade considerável a defesa de uma fixação de honorários nesse caso. Ainda que seja um tema não pacificado, mas tem alguma racionalidade, está sendo julgado o mérito, não tem por que não fixar os honorários. E aí o agravo, é claro, você vai poder majorar esses honorários. Eu acabo enfrentando, tá, com muita jurisprudência, né? Aqui a gente tem da nota aqui, ó, da nota 19 até a nota, ixi Maria, até a nota 30, até a nota 41, da nota de rodapé 19 à nota de rodapé 41 é só julgamento do STJ e do STF. É julgamento para dar com o pau, tá? Sendo que em cada uma dessas notas aí tem 4, 5, 6 julgamentos. Por quê? Porque esse tema dos honorários recursais, ele chegou muito rápido nos tribunais superiores. Naturalmente, porque nos tribunais superiores a gente trabalha com a fixação dos honorários recursais. Então o que acaba acontecendo? A gente acabou formando uma jurisprudência muito cedo. E essa jurisprudência, ela acabou nos respondendo a algumas dúvidas a respeito de como trabalhar esses honorários recursais sucumbenciais. Então a gente tinha uma dúvida, por exemplo, né, a respeito da fixação de honorários recursais no mesmo grau de jurisdição. Então vamos imaginar um agravo interno, que é um recurso que eu trato aqui de maneira específica. Então, Daniel, vai fixar honorários recursais em agravo interno, porque o agravo interno ele é julgado naturalmente no mesmo grau jurisdicional no qual foi julgada a decisão monocrática. Você só muda de órgão monocrático para órgão colegiado. Mas aí eu te pergunto, é possível a fixação dos honorários? Aí você vai ter enunciado da Infam dizendo que não cabe, mas você tinha que esperar claramente a posição do STJ, que é o que vai dizer a última palavra, mas o STF, ele também julga agravos internos. Então, embora o STF não tenha que dizer a última palavra sobre lei federal, ele também passa a fazer essa análise lá nos casos concretos dele. E aí, eu até menciono todo o histórico aqui, há uma inicial divergência, mas o caminho, né, se avizinha de uma consolidação no sentido de caber, sim, a condenação em agravo interno, inclusive com precedentes do STJ, olha que interessante, admitindo a fixação em agravo interno de honorários recursais que deveriam ter sido fixados na decisão monocrática, mas não foram. Então olha só, e até isso é possível, tá? Imagina que você entrou com uma apelação, então não tem dúvida, tá? Não uma apelação de MS, uma apelação comum, a sentença foi lá, julgou, condenou o caboclo lá a pagar 10% da condenação, aí veio a apelação. Essa apelação vai ter a majoração de honorários, não há dúvida, não é? Aí o que vai acontecer? O relator julga a apelação de maneira monocrática e de maneira monocrática ele deixa de fixar a majoração. Ele errou. Ele tinha que ter fixado a majoração porque ele está julgando a apelação. Não interessa se ele for monocrático ou colegiado, tinha que ter fixado os honorários. Mas ele não fixou. A partir do momento em que ele não faz essa fixação, o que vai acontecer? Vem um agravo interno. E nesse agravo interno, eu vou fixar os honorários recursais por conta da apelação, que já deveria ter sido fixado na decisão monocrática, e posso fixar honorários por conta do agravo interno em si. Então aí até isso a gente vai poder ter. Eu trato também aqui do embargo de declaração, que também encontrou uma certa divergência, mas também se encaminha pelo cabimento de fixação de honorários em sede de embargo de declaração, principalmente no tribunal, né? E trato daquela hipótese de que, mesmo que não haja contrarrazões de apelação, se a apelação não for provida ou for inadmitida, o advogado do recorrido fará jus aos honorários. Então, que não é preciso que tenha uma demonstração expressa de trabalho naqueles honorários. O simples fato dele estar acompanhando o cliente em grau recursal já lhe dá o direito a recebimento desses honorários, tá? Highlight, hein? Então, esse 5.4 aí,
principalmente para quem atua no dia a dia, é um dispositivo, uma parte daí do capítulo importante. E a outra highlight, 5.5, o tópico 5.5, que vai tratar dos critérios a serem adotados na fixação dos honorários. Tá? Uma inovação interessante do STJ que foi criar mais critérios do que a gente tinha no código anterior. Então no código anterior era 10 a 20% da condenação e o resto, se não tivesse condenação, você fixava de maneira equitativa. E hoje, na verdade, a gente tem 10 a 20% da condenação. Se não houver condenação, 10 a 20% do proveito econômico. Se não houver proveito econômico ou ele for inestimável, 10 a 20% do valor da causa. E se o valor da causa for ínfimo, aí você vai ter uma fixação meramente equitativa, né? Na verdade, esse tipo de critérios sucessivos adotados pelo 85, parágrafo 2º e parágrafo 8º, uma combinação dos dois dispositivos. Ele acaba, claro, gerando algumas situações inusitadas, né? Principalmente de valores muito altos de honorários por um trabalho nem tão intenso assim. E isso veio chamando a atenção, né, das turmas que compõem a primeira sessão do STJ, a primeira e a segunda turma, e agora essa questão ela foi para a Corte Especial. Então a Corte Especial, porque a terceira e a quarta turma levam na literalidade do dispositivo legal, doa quem doer, se o valor for um valor significativo, é uma questão percentual, bola para frente, né? Agora, a primeira e a segunda turma, principalmente porque elas atuam muito com fazenda pública, né, em juízo, aí acaba não sendo tão fanático assim pela interpretação literal. De qualquer maneira, a gente tem que ficar de stand-by, né? Eu estou te avisando porque é um assunto que vai para a Corte Especial pacificar o entendimento, mas de qualquer maneira, por hora, a coisa ainda não está totalmente definida. O 5.6 trata da fazenda pública, porque a fazenda pública tem uma prerrogativa de ser tratada diferentemente no tocante à fixação de honorários. Daí eu explico como se faz o escalonamento percentual a depender do valor da condenação ou proveito econômico previsto lá no 85, parágrafo 3º. E os tópicos, aí eu chego, claro, né, eu estou numa ordem, né? Eu cheguei no tópico 5.7, mas na verdade o tópico 5.7 e o tópico 5.10, eles têm algo em comum. Por quê? Porque os dois vão tratar de disposições legais que revogam tacitamente súmulas do STJ. Então é importante, né? Porque você continua com as súmulas lá, elas não foram expressamente revogadas, mas elas estão agora, se não num caso inteiramente, no outro caso parcialmente, revogadas pela previsão legal. No caso do 5.7, é a hipótese da sucumbência recíproca. Então o que acontece com a sucumbência recíproca, Daniel? Nós tínhamos uma súmula do STJ, que era a súmula 306 do STJ, que disciplinava que, havendo sucumbência recíproca, haveria uma compensação entre os honorários. Ou seja, se houver uma sucumbência recíproca entre as partes, ninguém paga para o advogado da parte adversa. Nenhum dos dois advogados recebe honorários nesse caso. Para mim, sempre foi uma barbeiragem jurídica brutal, porque a gente estava aplicando um conceito absolutamente equivocado de compensação, porque a compensação, à luz do direito civil, exige uma identidade de credores e devedores, e a partir do momento que o crédito criado pelos honorários judiciais é do advogado e não da parte, é óbvio que essa identidade não existia, né? De qualquer maneira, a súmula estava criada, a súmula era aplicada e ripa na chulipa, mas veio o artigo 85, parágrafo 14, e a superou de maneira expressa, então ela hoje está tacitamente revogada, né? Não tem nenhum sentido a sua aplicação. E a outra previsão, que também causa uma revogação tácita, mas nesse caso parcial, diz respeito à súmula 453 do STJ. Uma situação também bem anormal, que é a decisão transitar em julgado sendo omissa quanto à condenação em honorários. É bem anormal acontecer isso, porque, primeiro,
Porque o advogado tem que ser muito ruim, né, para não pedir condenação em honorários. Se o cara não pede nem o que é para ele, imagina o que ele não está fazendo para o cliente, né? Mas vamos que vamos. Agora, é um pedido implícito, então mesmo que o advogado não peça, o juiz pode dar de ofício. Então a chance de todo mundo comer bola e a gente não ter a condenação em honorários, ela é pequena, mas existe, né? Aí veio essa desgraça de súmula 453 para dizer o seguinte, olha, se a decisão for omissa, primeiro, você não pode executar honorários. É óbvio que você não pode executar honorários. Se não houve condenação a pagar honorário, você vai executar o quê? Nulla executio sine titulo. Não há execução sem título executivo. E nesse caso não existe título executivo condenando ao pagamento de honorários. Então é óbvio que não cabe execução. Mas aí a súmula se entusiasmou e ainda fala assim, ó, e também não cabe ação autônoma para cobrança dos honorários. E por que não cabe ação autônoma? Ah, Daniel, porque houve coisa julgada. Meu amigo, para ver coisa julgada, tem que ter o julgamento da coisa. Então, se a coisa, no caso, são os honorários advocatícios e não houve decisão sobre ele, não dá para dizer que a coisa foi julgada, né? Então aqui não havia nenhum impedimento jurídico para uma propositura de ação autônoma para fins de arbitramento e cobrança desses honorários que são devidos, mas que não foram reconhecidos em sentença. E agora o CPC resolve esse problema dizendo que cabe essa ação autônoma para arbitrar e cobrar os honorários, né? O 5.8, pagamento na pessoa da sociedade de advogados, aí é mais uma questão instrumental do dia a dia forense. Termo inicial dos juros, artigo 16, parágrafo 16 do artigo 85, os juros com relação aos honorários, o entendimento já era esse do STJ, agora foi para a lei, né? O 5.11 trata da legitimidade para impugnar e executar, e aqui é interessante, por quê? Porque quando há uma condenação em honorários, você tem uma legitimidade concorrente para o recurso. A parte pode recorrer com uma legitimação extraordinária, porque ela estará em nome próprio recorrendo por um interesse alheio, e o advogado pode recorrer em nome próprio com legitimação ordinária. Na execução, a legitimidade é do advogado. Tem sentido a parte executar os honorários, porque aí a legitimidade, na minha percepção, é exclusiva do advogado, tá? E no tópico 5.12, eu entro numa discussão que não tem solução ainda no STJ, e eu deixo isso bem claro, né, com a indicação dos julgados contraditórios entre si, no sentido de você, ganhando o processo, poder cobrar o que você gastou dos honorários com o seu advogado da parte contrária. Porque a parte contrária, ela vai ter que te pagar todas as custas e despesas processuais. Eu posso entender que os honorários contratuais que eu celebrei são espécie de custas processuais, despesas processuais, e aí eu posso cobrar da parte contrária, né? Aquela ideia, olha, você me devia 100 mil, eu entrei com a ação, ganhei 100 mil. Só que eu tive que pagar 10 mil para o meu advogado. Então, na verdade, eu ganhei 90 mil. Então, quem tem que pagar o meu advogado é você. Aí você vai dar, mas ele já está pagando o advogado, Daniel, nos honorários que o juiz fixou. Sim, mas os honorários que o juiz fixou não vão ser devolvidos para o meu bolso, eu parte. E aí tem toda uma discussão, né, que envolve, inclusive, o direito material, se seria devido ou não os honorários nesse caso. E aí eu acabo, né, desenvolvendo essa discussão, dando aí julgados nos dois sentidos. Então é interessante, né, fazer a leitura, principalmente se você quiser, né, fazer uma cobrança no caso concreto, e aí há julgados que vão te dirigir para os dois sentidos, né, porque de fato não é um tema consolidado. A gente falou de dinheiro, né, honorários, agora a gente vai falar da pobreza, né, da pobreza pelo menos na sua acepção jurídica do termo. Então agora a gente vai para o nosso capítulo 6º, para tratar da gratuidade da justiça. No tópico 6.1, a gente tem aqui os beneficiários da assistência judiciária. Houve uma mudança no Código de Processo Civil 2015 com relação à legislação anterior, porque na legislação anterior era exigido que aquele que pleiteava a assistência judiciária tivesse residência no Brasil. Sempre pode ser nacional ou estrangeiro, né? Mas precisava ter a residência no Brasil, e essa não é mais uma exigência hoje da lei.
tá? Independentemente de ter ou não residência aqui, fará jus aos benefícios da assistência judiciária. No item 6.2, eu vou trabalhar todo aquele rol do artigo 98, parágrafo 1º do CPC, com as gratuidades, né? O que, na verdade, envolve esta gratuidade que a parte acaba recebendo. E a que vai mais chamar atenção e vai demandar um desenvolvimento um pouquinho mais intenso é aquela gratuidade para atos perante cartórios notariais ou de registro. Cartórios extrajudiciais, né? Notariais ou de registro. Por quê? O legislador pensou o seguinte: muitas vezes a parte ela precisa de um ato cartorial, uma verbação, um registro, uma ata notarial. E se ela é beneficiária da gratuidade, é de se presumir que ela não tenha condição econômica de fazer frente à despesa que este ato vai gerar. Então, o que acontece aqui? Aqui a ideia, francamente, se a gratuidade é judiciária, mas para o processo caminhar a bom termo, é necessário a prática de um ato extrajudicial, ele também tem que ser gratuito. É basicamente como dizer, olha, o principal, o acessório segue o principal. Então, se eu tenho um processo e ele precisa de uma averbação, claramente essa averbação é acessória do processo. E aí, se no processo eu não pago nada, lá que eu também não vou pagar. Tá ótimo. Só que isso onera o cartório extrajudicial, que vai ter, obviamente, que prestar um serviço que custa gratuitamente. E aí, o artigo 98, no seu parágrafo 8º, ele cria a possibilidade de um incidente, eu vou chamar isso de incidente processual, bastante peculiar, que é o seguinte: o cartorário, né, o cartório de registro ou notas, ele pratica o ato de graça, ele não pode se negar a essa prática. Então é interessante porque, num primeiro momento, ele estará vinculado a uma decisão judicial de cuja formação, obviamente, ele não fez parte. A decisão foi formada e ele era um terceiro, inclusive desinteressado nesse processo. Então, naturalmente, ele não faz parte da construção dessa decisão. Pois bem. Só que ele vê indícios de que aquele que se aproveitou da gratuidade não merece a gratuidade. Basicamente, ele não compra a história de pobreza na acepção jurídica do termo que foi comprada em juízo. Perceba que essa desconfiança não é suficiente para que ele cause qualquer tipo de constrangimento à prática do ato. O ato vai ser praticado. Eu posso estar desconfiado o quanto for. O cara apareceu lá com um Jaguar, com motorista, desceu, falou, preciso fazer um negócio, que eu falei, agora eu vou encher de dinheiro o meu bolso. O cara chegou de Jaguar, tá com um celular aí, XTTP, não sei o quê, tá com o terno alinhado, cabelo todo gelzado pra trás, né, o óculos Ray-Ban. Aí o cara falou, mas aqui eu tenho aqui uma declaração de pobreza admitida lá em juízo, eu sou beneficiário da assistência gratuita. O cara fala, caramba, meu, e esse Jaguar aí, gostou? Comprei esses dias aí, é um avião. E o cara fala, mas que desgraçado e tal. Bom, dane-se, ele vai lá e pratica o ato. Só que, inconformado, ele pode provocar o juízo responsável pelas questões cartoriais e registrais. Então, nas comarcas de maior movimento, a gente tem varas especializadas de registros públicos. Então, é para esse juízo que vai ser a provocação. Agora, em comarcas, né, de menor movimento, você vai ter o juízo muitas vezes da causa mesmo, né? Então, bom, ele vai reclamar em juízo pedindo a revogação dessa assistência judiciária. E aí já há uma discussão interessante, que é no seguinte sentido, mas é uma revogação generalizada ou é uma revogação só para ele poder cobrar o que ele fez de graça? Porque, perceba, a legitimidade que ele tem de discutir essa gratuidade está posta pela lei.
Mas o interesse dele na gratuidade se limita, para mim, pelo menos na minha percepção, àquilo que você tem de concessão prejudicial a quem está provocando o juízo. Então aquela velha história, eu vou lá reclamar que ele não tem direito à gratuidade, e aí o juiz vai dizer assim, olha, eu reconheço que não tem mesmo, eu concordo com você, então você pode cobrar ele pelo serviço que você fez. Aí, inclusive, né, o cartório vai expedir unilateralmente uma certidão, que vai ser um título executivo extrajudicial, tá no artigo 784, inciso 11, e vai ingressar com processo de execução, tá? Então, tudo isso explicado aqui no nosso capítulo 6.2. O 6.3, ele trata da gratuidade e do adiantamento de honorários periciais, que é sempre um problema considerável, a forma de solução, mas hoje, pelo menos, a gente vai ter previsão na lei que tenta equacionar esse problema, então a gente acaba tratando desses dispositivos legais aqui. No tópico 6.4, eu falo de algumas novidades interessantes do CPC de 2015 com relação à gratuidade, né, que é a possibilidade da gratuidade parcial e parcelada e com desconto, quer dizer, modalidades diferentes de gratuidade no artigo 98, parágrafos 5º e 6º. Então olha que interessante, olha só o que você pode ter. O juiz ele pode olhar e falar assim, olha, quanto é que vai custar a juntada de uma guia aqui? Uma procuração. Eu vou juntar uma procuração, tem que juntar uma guia lá. Ele vai lá na lei de organização judiciária, ela custa R$13. Meu, R$13 o cara tem para pagar. Eu não vou deixar ele sem pagar esses R$13. Pode pagar. Mas aí chega a hora do preparo recursal. E aí o preparo recursal naquele caso é R$4.000. Eu falo, aí já complicou. Aí já complicou porque R$4.000 ele não tem para pagar. Então eu vou conceder a gratuidade exclusivamente para o ato de recorrer. Interessante, porque no sistema anterior era no melhor estilo all-in. Quer dizer, ou você ganhava gratuidade para tudo, ou você ficava sem gratuidade para tudo também. Não tinha essa de você ter que pagar alguma coisa mais barata e ficar liberado do mais caro. Mas agora, com o COD 2015, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você dar um desconto. Falar, tá, 4.000 o preparo aqui. 4.000 é pesado, né? Ah, pesado, eu não tenho... Como é que eu vou pagar R$4.000 sem sacrifício próprio e da minha família, em termos de subsistência digna? Não tem como. Tá bom, então. Então faz o seguinte, eu vou te dar um desconto de 50%. Porque eu acho que 4.000 vai ficar pesado mesmo para você. Agora 2.000 dá para você pagar. Aí eu vou lá e dou o desconto. E também a possibilidade do parcelamento. Fala, ó, o cara vai pagar 4.000. Pô, doutor, difícil. Eu ganho 4.000 por mês. Fala, você ganha 4.000 por mês? Então, de repente, se você pagar 500 por mês, não vai te prejudicar tanto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aí em 8 parcelas de 500 e está resolvido o problema, né? Posso, inclusive, cumular essas modalidades diferentes de concessão de gratuidade. Então, eu posso dizer, olha, eu só vou te liberar no preparo, o preparo é de 4.000, eu vou dar um desconto para 2 e vou deixar você pagar esses 2 em 4 parcelas de 500, 4 parcelas mensais de 500. Tudo isso a gente acaba admitindo em termos de fixação de gratuidade. O tópico 6.5 é um tópico importante, embora bastante curtinho, mas ele é importante porque ele vai te lembrar que o beneficiário da assistência judiciária, primeiro, é condenado a pagar honorários advocatícios como qualquer outro sujeito processual. Ah, Daniel, mas aí você, para executar, vai ter que provar que ele perdeu a condição de pobre, né, de hipossuficiente econômico. Sim, e você vai ter um prazo de 5 anos para fazer isso. Mas perceba, dizer que a condenação ela tem uma ineficácia condicionada, ou seja, que ela é ineficaz até que se prove que o sujeito deixou de ser pobre, é muito diferente de dizer que não há condenação. Então, a condenação é necessária. Então, você vai ter uma condenação e aí vai ter essa questão dos 5 anos para cumprir a sentença, para cobrar os honorários, provando-se que não há mais, essa situação de pobreza que justificou a concessão da gratuidade. E também a lembrança essa prevista expressamente em lei,
no sentido de que as multas por litigância de má-fé lato sensu, as multas por violação à boa-fé objetiva, elas todas são aplicáveis também ao beneficiário judiciário, ainda bem, né? Porque se solução contrária encontrássemos, estaríamos dando, né, uma carta branca para abusos de toda sorte por conta do beneficiário da assistência judiciária. E o meu último tópico, que é o tópico 6.6, aliás, não é o último, né? Porque o 6.7 é o trânsito julgado, mas o 6.6 é o coração aí do capítulo, vamos dizer assim. É o que vai tratar das questões procedimentais a respeito da gratuidade, né? E com relação às questões procedimentais, eu quero destacar duas, para a gente conversar juntos aqui. Então, a primeira delas fica por conta do requerimento de gratuidade em sede recursal. Então, o que acontece? É possível que você, durante todo o procedimento em primeiro grau, não tenha que pagar nada. Nada. É possível. Dependendo da lei de organização judiciária, principalmente se você for réu, é possível que você não tenha que pagar nada. Então é aquela história, enquanto você não tem que pagar nada, você também não está muito preocupado em pedir gratuidade, né? Ah, Daniel, eu já peço logo de cara, porque aí já fica lá. Não, tudo bem, né? Você pode pedir logo de cara, mesmo que não tenha nada para você pagar no horizonte. Se você já quiser requerer a gratuidade, não tem problema nenhum, né? Pode requerer. Mas é possível também que se você, né, não se sente, né? Pô, eu vou criar um incidente aqui, começar a discutir essa questão, não preciso pagar nada, não vou pedir nada. Ou então aquela história, eu preciso pagar, mas é 15 conto aqui, é 20 reais ali, isso a parte tem para pagar e tal, vamos pagando e tal. Aí chega na sentença, que é o momento, não é o único aqui em que a gente pode aplicar a regra legal, mas eu acho que é o momento mais comum. Aí na sentença, o sujeito, ele sucumbe, passa a ter interesse recursal, e aí começa a ter problema porque o preparo é uma bala, né? Então é aquela hipótese em que, para o preparo, ele realmente não tem condições de fazer o seu recolhimento. Então, o que ele faz? Ele recorre, no meu exemplo, ele apela, e no corpo da apelação, no corpo do recurso, ele cria um tópico requerendo a gratuidade de justiça, né? E não recolhe o preparo. Não recolhe o preparo. Isso vai subir para o tribunal, o recurso vai ser distribuído, vai para as mãos de um relator. Esse relator, ele vai deferir ou indeferir monocraticamente o pedido de gratuidade. Bom, perceba que se ele deferir, ótimo, o recurso vai ter andamento regular. Imagino eu que a parte contrária pode até entrar com agravo interno dessa decisão monocrática, já que o artigo 1021 do CPC diz que qualquer decisão monocrática é agravável de instrumento, não vejo problema nenhum. O problema, obviamente, vai passar a existir quando o relator indeferir esse pedido. Porque aí o código diz que, indeferido o pedido pelo relator, ele vai intimar o recorrente para que esse recolha o preparo em 5 dias sob pena de deserção do recurso. Bom, é claro que primeiro a gente tem que destacar o aspecto positivo da norma de dar uma chance à parte para o recolhimento do preparo, né? Seria no mínimo inusitado e bastante ofensivo ao princípio da ampla defesa do contraditório se a decisão ela fosse já acompanhada da decretação de deserção, né? Basicamente assim, olha, você não merece a gratuidade, como você não merece a gratuidade, você deveria ter recolhido o preparo, como você não recolheu o preparo, o teu recurso é deserto e acabou, né? É óbvio que não daria para ser assim. Então, é a ideia de que, olha, você tentou, legal, mas você não tem esse direito, então eu vou pedir não, né? Vou determinar que você faça o preparo, senão eu vou inadmitir o teu recurso. Bom, tudo bem. Problema para advogado, principalmente. Você está fazendo concurso, beleza, essa é a regra, ótimo. Cabe agravo interno? Cabe. Toda decisão monocrática cabe agravo interno. O problema, perceba, é que vai ser a correria do século, né? Porque você tem 5 dias para recolher o preparo. O teu prazo de agravo interno é 5 dias. Você vai ter que agravar interno e conseguir um efeito suspensivo
com aquele próprio relator que disse que você não merecia a gratuidade. A depender do tribunal, você não consegue nem que esse recurso chegue às mãos do relator. Então, é uma correria, não estamos aqui também numa aula de prática forense, né? Vai depender, inclusive, muito de onde você está militando, tá? Mas esse é um problema prático que você, como advogado, vai ter que tentar resolver lá no caso concreto, né? E a outra questão procedimental, que é para mim interessante, é a questão do cabimento do agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 5º, porque o que acontece aqui? Vamos imaginar assim. A parte, ela requer a gratuidade, ok? De duas uma. Se o juiz indeferir essa gratuidade, de plano, cabe agravo de instrumento. Se ele deferir a gratuidade, se ele conceder, a forma que a parte contrária tem para impugnar não é a recursal. Então a parte contrária vai fazer o quê? Vai fazer uma impugnação à concessão da gratuidade de justiça. Isso tudo lá no primeiro grau mesmo. Tá? Da decisão que acolher a impugnação e revogar a tutela, a gratuidade, cabe agravo de instrumento. Mas a decisão que rejeitar esta impugnação, mantendo, portanto, a gratuidade, ela não está prevista como recorrível por agravo de instrumento. Então, o que acaba acontecendo aqui? Nos termos da lei, essa decisão que julga a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, ela será ou não recorrível por agravo de instrumento a depender do seu conteúdo. E eu, né, lá no capítulo que a gente vai falar sobre agravo, eu falo disso lá e falo isso aqui, eu não concordo, eu acho que viola o princípio da isonomia você definir o cabimento do agravo pelo conteúdo. Porque quando você faz isso, você está dando um tratamento diferente para as partes. Quer dizer, quando a decisão é favorável para uma das partes, a outra pode agravar imediatamente. Quando a decisão é favorável para outra parte, eu já não posso agravar. Quer dizer, há um tratamento desigual que eu não concordo. Mas e eu reconheço isso no manual, aliás, como eu faço sempre, um tema em aberto. Eu coloco aqui. Nós não temos uma pacificação sobre esse tema. Quando há um tema pacificado, eu vou lá e coloco. Mas não é o caso. Há divergência doutrinária e ainda não há representativos julgamentos nos tribunais superiores para que a gente tenha algum tipo de tranquilidade, né? Então eu até faço aqui a expressa menção lá na página 307, né? Para quem está me seguindo, é o tópico 667 do livro, que eu falo, eu acho que ele falhou, eu acho que tem que dar uma interpretação extensiva, mas não sendo admitida essa interpretação extensiva, porque isso não é pacificado, aí a gente tem que lembrar que essa decisão ela não se torna irrecorrível. Ela será recorrível pela apelação ou contra razões ao final, nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Tá? Bom, gente, era basicamente o que eu tinha aí para conversar com vocês hoje. Fica lá de novo, tá, o meu e-mail, estudecomo@editorasdospodio.com.br. Se tiverem dúvidas sobre a exposição de hoje, manda para lá, eles mandam para mim, eu vou responder, tá? Vou liberar o cupom agora de desconto, vamos até às 20 horas com o cupom de desconto. E só uma notícia, tá? Para a galera que tá de olho no meu CPC comentado, artigo por artigo, eu fiz um bem bolado lá com a editora. A partir da próxima live, o cupom também será para o CPC comentado, além do manual. Então hoje o cupom ainda continua só para o manual de direito processual civil. Mas na quinta-feira que vem, aí a gente já vai liberar um cupom tanto para o manual como para o CPC comentado. Eu achei que eu tinha um CPC comentado aqui comigo, mas agora eu descubro que ele está lá na sala. Eu estou no quarto das crianças aqui, que está mais tranquilo. Tá bom? Então, o e-mail lá, o cupom vou liberar. E para quem não... O cupom, qual o cupom? O cupom de desconto para quem quiser comprar o meu manual de direito processual civil. Cupom relâmpago, hein? Vai só até às 20 horas.
E aí quem quiser já entra lá, usa o cupom e corre pro abraço. Tudo bem? Então, lembrando, vamos disponibilizar no YouTube da editora, no meu também, Professor Daniel Neves, é o meu endereço do YouTube, já se cadastra lá para acompanhar, tocar o sininho lá sempre que eu colocar alguma coisa, e vamos junto. Tudo bem? Valeu!